Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Essa é mais uma aula remota, gravada do conteúdo do nono ano. Conteúdo esse do nono ano que nós já estamos estudando o período da República das Oligarquias, os oligárquicas no poder. Esse termo oligarquias vai significar governo de poucos e para poucos. Por quê, professor? Porque esse governo tem poucas pessoas governando, poucas pessoas administrando e visando basicamente dois estados. Quais eram esses estados que eram beneficiados nesse período da República oligárquica? Muito bem, São Paulo e Minas Gerais. São Paulo por conta do café, em Minas Gerais por conta da bacia leiteira. Então, a influência, a força política, a influência econômica vai ser traduzida nas questões políticas, influenciando de que maneira seria o contexto político brasileiro. Eu já mencionei que a partir da segunda metade do século XIX, um produto vai ser a marca registrada do Brasil devido à sua força no mercado externo. Qual é o produto que vai ter uma força gigantesca no mercado externo? Isso, isso mesmo, o café. O café é um produto que é responsável, a partir da segunda metade do século XIX, a partir de 1850, 1860, é responsável por, veja os números aí, 85% das exportações. Então, esses cafeicultores imaginaram o seguinte: nós somos vinculados já ao Partido Republicano Paulista, através dos cafeicultores. Por que não traduzir essa influência na política, essa influência econômica na política? Por que não? Porque todo governo que vier a assumir, todo governante que tiver à frente do governo brasileiro, terá que se tratar a nós, terá que chegar, conversar conosco, porque nós somos ali a mola que gira a economia, a mola motriz da economia somos nós cafeicultores. Nós precisamos traduzir essa força econômica na questão política. E assim aconteceu. Foi deixado, não é? A conjuntura exigiu que os militares, como Deodoro e Floriano, tomassem o poder e eles, a partir desse momento que tomassem o poder, conseguissem estabilizar a questão política, consolidar o republicanismo, para que nenhum movimento, nenhuma revolta pudesse questionar essa república, que foi dado um golpe na república, no governo imperial, não é verdade? Não houve processo democrático na chegada da república, foi dado um golpe sim ali. Nós temos que deixar isso bem claro, pontuar isso. Dito isto, a partir de agora, após um desgaste desses dois governos militares iniciais, também chamado de República da Espada, chegou a hora. Os cafeicultores enxergaram ali uma grande possibilidade de tomar o poder e conseguiram traduzir essa influência na questão política. E muitos historiadores apontam é a chegada da República do Café com Leite sem açúcar. Eis que o Nordeste que produzia até então uma quantidade gigantesca na produção brasileira de açúcar, de cana-de-açúcar, começa a entrar em decadência, começa a entrar em crise. Agora, é bom destacar
que esse desculpe, que esse movimento republicano ele não vai agradar a todos. O Nordeste, que sofre com a questão do declínio na produção de açúcar, vai ser uma região que não vai ver com simpatia a chegada do republicanismo. Daí vai possibilitar o surgimento de movimentos messiânicos no Nordeste. E, sem dúvida, o mais conhecido desses movimentos republicanos foi Guerra de Canudos, a liderança de Antônio Conselheiro. E aí nós vamos observar como se deu isso, de que forma se deu isso. Se deu de forma por conta da insatisfação com a república que se tinha por parte dos nordestinos, com a seca, com a miséria que existia no Nordeste. Tá bom assim? Também surge um movimento semelhante lá no Paraná, não é? A Guerra de Contestado. Mas chegaremos lá em breve com uma concepção semelhante ao messianismo de Antônio Conselheiro. Na página aí, abra um livro, por favor, na página 108. Como vimos, a primeira fase da República Velha brasileira é conhecida como República da Espada. Após os dois governos com marechais, um civil chegou à presidência da República, Prudente de Moraes, representando as elites agrárias do Brasil. Por isso, esse período da história brasileira ficou conhecido como República Oligárquica. Prudente de Moraes pertencia ao Partido Republicano Paulista, mas contava com o apoio do Partido Republicano Mineiro. E houve aí, a partir de então, um revezamento. Um representante do Partido Republicano Paulista assumiu, o próximo deveria ser um mineiro. Depois o paulista, depois o mineiro, depois o paulista, depois o mineiro. No entanto, teve um momento em que essa cronologia, essa sequência de revezamento não foi obedecida. Houve um momento que houve estremecimento, as correntes não se entendiam politicamente e veio o surgimento, o aparecimento de uma figura que não pertencia nem a um campo nem a outro, que era o sobrinho de Deodoro da Fonseca, Hermes da Fonseca. Mas vamos continuar, prosseguir com o nosso conteúdo e daqui a pouco nós, lá na frente, as próximas aulas nós iremos nos focar, não é? E conhecer um pouco mais desse momento, desse período. Tá bom, pessoal? Muito bem. Os oligarcas brasileiros, em sua maioria, ainda na página 108, ainda em sua maioria, donos de grandes plantações de café, montaram uma estrutura de Estado que garantissem a manutenção de suas vontades políticas e econômicas, o que permitiu que eles se alternassem no poder, aquilo que eu acabei de dizer, comprovado aqui no livro. Alternância no poder e governasse o Brasil durante anos. Prosseguindo na página 108, a manutenção econômica agrária voltada para a produção do café, além do investimento na industrialização, era vista como essencial para garantir os oligarcas no poder e controlar qualquer insatisfação popular. Para esse fim, 3 instrumentos foram decisivos: a política dos governadores, a política do café com leite e a comissão de verificação eleitoral. Esses 3 instrumentos vão surgir para consolidar o poder das oligarquias e fazer com que a
à oligarquia, principalmente nessa comissão de verificação de poderes, manter-se uma estrutura forte, manter-se uma estrutura que o Congresso tivesse sempre a serviço desse governo. Deu para entender? Pois bem, a política dos governadores. Na prática, foi um acordo firmado pelo governo federal com os governadores dos estados brasileiros que visava obter apoio para garantir a governabilidade. O acordo se baseava na política de não interferência. Em outras palavras, os governadores apoiariam os candidatos oriundos da elite agrária, ligados a paulistas e mineiros. E em troca, o governo federal não participaria nem indicaria candidatos para concorrer às eleições para governador dos estados. O outro instrumento importante foi a Comissão de Verificação de Poderes. Essa estrutura política foi criada, preste atenção aí, viu? Preste atenção, para que o governo federal, ou seja, a República das Oligarquias, pudesse exercer um controle efetivo do Congresso Nacional. Controlar o Congresso Nacional, não é? Para que nada pudesse acontecer em relação a perder poder, a ter o poder contestado, não é? Nada seria para isso. Seria para manutenção do poder. Não seria nada que tivesse para perder o poder, e sim consolidar o poder. Mas também sobre qualquer candidato às eleições do Brasil que fosse eleito e tivesse de ser diplomado para assumir seu cargo político. Essa comissão do Congresso tinha 5 integrantes, sendo estes ligados diretamente ao presidente. Portanto, sempre cumprindo ordens, vetar uma eleição ou um candidato eleito era fácil, era muito fácil. Devido a quê, pessoal? Muito bem, olha aí, ó. Devido ao grande número de fraudes e corrupções eleitorais. A política do café com leite, um outro instrumento. Foi um acordo, preste atenção, firmado entre quem? Paulistas e mineiros, para se alternarem na presidência. Aquilo que eu falei agora há pouco, na presidência. Isso era facilitado bastante por serem os estados mais ricos e terem um controle eleitoral, podendo fazer a maioria de deputados e senadores. Outra forma de manutenção de poder foi o chamado coronelismo. Essa prática, veja aí, presta atenção. Essa prática consistia numa troca de favores em que a pessoa votaria no candidato do coronel em troca de proteção ou de bens materiais que necessitasse. Esse fato remonta à época das capitanias hereditárias, em que os donos das sesmarias era o que? Aí tem um link explicando muito bem. Eram a estrutura jurídica de doação de terras no Brasil, usada pelos portugueses. Correspondia a um lote de terra cerca de 6.600 metros quadrados. Cabia ao capitão donatário
administrar as sesmarias, podendo inclusive doar para outros colonizadores, não é? Outros colonizadores. Sesmarias. E os donatários formaram grandes fazendas, gerando bens de consumo importantes, o que acabou dando visibilidade e com o tempo passaram a ser chamados de coronéis. Como o Estado não conseguia chegar a todas as regiões, dava a esse homem influente essa patente militar de coronel para ser um representante do Estado naquela localidade. Daí vai surgir a série de influências que esse personagem, que esse coronel vai exercer naquela região. Vai dominar, na verdade, aquela região. Todas as decisões passam por esse coronel. Decisões políticas, religiosas, todas elas teriam que passar por esse coronel. Ele era um representante do governo ali. E fatalmente ele era obedecido cegamente, sem questionação. Sem questionamentos. Esse título consolidou-se no segundo reinado e foi dado aos fazendeiros que financiassem a Guarda Nacional, sendo bem importantes na Guerra do Paraguai. Na prática, o coronel expressava a força e a consolidação da oligarquia agrária brasileira. Era uma prática de corrupção usada tanto no Brasil imperial quanto no período da República Velha, visando eleger determinados candidatos. Cada aglomerado de pessoas que aceitavam a proteção dos coronéis era chamado de quê? Ali era chamado de um curral eleitoral daquele coronel. Ele influenciava, ele dizia em quem as pessoas deveriam votar, exercendo uma influência gigantesca, uma influência enorme. Esses currais, aquilo que eu acabei de dizer, eram obrigados a votar no candidato do coronel, prática que foi apelidada de voto de cabresto, aonde o coronel mandasse, aquele eleitor votaria naquele candidato. Então era fácil controlar em quem as pessoas votavam, porque o voto era aberto, a pessoa votava assinando seu nome em uma ata. Na página 110, já descreve sobre a economia da República Velha e todas as suas características. Eu quero, fazer com vocês uma atividade que se encontra na página 121. Tem assim: descreva os 3 acordos firmados entre os 2 estados mais fortes politicamente, São Paulo e Minas Gerais. Temos aí 2 acordos a serem destacados, né? A política dos governadores. A resposta foi um acordo firmado entre governo federal e os governadores das províncias, que consistiu numa política de não interferência e autonomia de governabilidade, além de os governadores se comprometerem em apoiar para presidente candidatos de Minas Gerais e São Paulo. A letra B, a Comissão de Verificação de Poderes. Política estabelecida para que o governo federal exercesse controle sobre o Congresso Nacional, por meio de uma comissão formada por 5 integrantes que tinham poder de veto, além de estarem ligados ao presidente.
Na página 122, nós temos aí a letra C. O que é que diz a letra C? Política do café com leite. Que política era essa? Consistia no acordo político em que se alternavam na presidência do Brasil um representante de São Paulo e um de Minas Gerais. São Paulo representava os produtores do café, já Minas Gerais representava os produtores de leite. Vamos voltar para o nosso conteúdo. Feito essas duas questões, vamos para a economia. Eu já mencionei no início da aula, na introdução, falando da força de um produto econômico. Que produto econômico é esse? Muito bem, o café. O café. Vamos entender, né? E perceber que a força econômica ela conseguiu ganhar espaço nas questões políticas no nosso Brasil. O foco econômico brasileiro, página 110. O foco econômico brasileiro não se alterou com a mudança de regime político no Brasil. Tanto o ouro verde, que era o café, quanto a industrialização já estavam num processo de crescimento, mesmo que timidamente. Com os governos dos militares e principalmente das oligarquias agrárias, a agroexportação e a indústria ganharam ainda mais investimentos e dinamismo, pois esses setores eram vistos como a única solução para tirar o Brasil da crise do encilhamento. Nesse sentido, o café passou a ser exportado em larga escala, trazendo muito mais lucro, não só para os fazendeiros, mas também para o governo federal. E a indústria, principalmente têxtil, cresceu a ponto de garantir o consumo interno, fortalecendo a moeda brasileira. Vamos conhecer um pouquinho desse café aqui tão falado, não é? Tão falado, tão destacado. O café, também conhecido como ouro verde, por ter trazido muita riqueza para o Brasil. E é verdade. Foi um produto de agroexportação que teve como principal produtor São Paulo. Nos primeiros anos da República, o café foi de herói a vilão. Como o mercado europeu estava aberto, você tem que entender que a partir de agora o mercado europeu está aberto e vai absorver a entrada do café, comprar muito esse produto. Estava aberto esse produto. E existia muito recurso para que os fazendeiros produzissem o café. O café entrou em crescimento, cresceu. Mas essa tranquilidade virou problema com a superprodução, isto é, quando o mercado externo não conseguia absorver a grande produção brasileira. Isso acabava gerando recessão econômica e inflação. Para evitar essa oscilação na economia, o governo federal propôs a São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais o Convênio de Taubaté. O que é o Convênio de Taubaté? Consistia em o governo brasileiro conseguir empréstimos externos para que fosse comprado o excedente de café dos 3 estados. Então, o governo brasileiro teria que comprar o café que sobrasse, o excedente. Os 3 estados, na tentativa de afastar o risco da crise econômica. Já com o preço fixado anteriormente, tinha um comprometimento de armazenar e esperar que o mercado externo voltasse a comprar o café brasileiro. Sendo assim,
poderiam pagar os empréstimos adquiridos e evitariam uma possível instabilidade financeira de produção. Na prática, não funcionou. Muitas dívidas não foram pagas. Então, esse convênio, que foi uma reunião dos produtores com o governo vai absorver, vai comprar o excedente, mas ficou essa dívida, não é, os empréstimos adquiridos pelos proprietários do produtor de café não foram pagos e os impostos cobrados ao povo foram aumentados. Então o governo fez um esforço por conta da força do café e os produtores não cumpriram a palavra que haviam dito. Então nós vamos conhecer aqui a questão da indústria, não é? No período da República Velha, a indústria iniciava timidamente, discretamente, de forma muito pequena, seu processo de consolidação. Não é um erro afirmar que o dinheiro lucrado com o café foi usado para investir na industrialização brasileira, principalmente de São Paulo e do Rio de Janeiro. Aos poucos, o comércio foi sendo secundarizado e a indústria foi ganhando outro aspecto, como a indústria têxtil e tecido, que passou a fabricar roupas em larga escala, atendendo também ao mercado interno, mercado dentro do país. Daí vai surgir várias fábricas em várias regiões do Brasil, não só mais na região sudeste, em São Paulo e Minas Gerais. Outras regiões também vão conhecer essas fábricas têxteis. Também ganham destaque nas indústrias de alimentos, bebidas e calçados. A indústria brasileira passou a exportar seus produtos como cimento e papel a partir da Primeira Guerra Mundial. Assim como em outras nações industrializadas, as relações de trabalho eram complexas, não é? Nesse início do processo industrial, havia sempre uma relação complexa de conflito entre patrões e empregados. E a partir da década de 20, da década de 30, vai haver a absorção das ideias socialistas que, né, defendia que o trabalhador, para que pudessem conquistar, para que o trabalhador, defendendo o trabalhador de uma forma que ele pudessem estar unidos para conquistar seus objetivos, que Karl Marx já dizia que trabalhadores deveriam estar unidos para conquistar os seus interesses, seus espaços, as suas reivindicações, se fossem atendidas, eles teriam que estar unidos. Assim como, prosseguindo aí na página 111, assim como em outras nações industrializadas, as relações de trabalho eram complexas e tensas. As condições de trabalho eram péssimas, com enormes jornadas de trabalho de cerca de 12 a 14 horas, inclusive para crianças e mulheres. Não existiam férias ou folga. O salário era muito pequeno, muitas vezes insuficiente para garantir a sua sobrevivência. Então, o salário era muito discreto, muito pequeno para garantir a sobrevivência e uma carga de trabalho, de horas a serem trabalhadas, muito extensa, muito pesada. Não é? A partir daí vai surgir a formação de sindicatos, trabalhadores se organizando para tentar mudar essa situação. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido, tenham absorvido conhecimento, entendendo esse processo de formação da República Velha, como se deu, a força do café, o desenvolvimento do café e a gente observando em que isso vai influenciar na história e nas transformações da história do Brasil. Tá bom assim? Espero ter colaborado com o seu entendimento histórico, com o seu estudo. Um forte abraço a todos. Estudem, continuem estudando e até a próxima, pessoal. Tchau para vocês. Tchau.